Então, dando início agora ao nosso segundo seminário, hoje dia 10 de outubro, né? Nosso ciclo de seminários aqui de Seminários 2, da disciplina de Seminários 2. A gente agradece muito a participação aí do professor Fábio Angioleto, está lá no Rio Grande do Sul, a possibilidade de estar falando com a gente, né? Professor permanente aqui do programa, já com orientações, várias publicações. Então, a gente agradece muito a sua presença, professor. A ideia é aquela que a gente já passou, né? É em torno aí de 30 a 40 minutos, é a apresentação do seu livro, né? Que é um livro que o professor está editorando, inclusive com a participação de outros membros aqui do programa. Eu vi aqui que o professor pediu para eu apresentar, né? Professor, deixa só eu abaixar aqui do WhatsApp. Pode aparecer aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Ótimo. Vou sair aqui para conseguir mexer nos slides, tá? Não vou conseguir ver vocês, tá? Só um momento. Então, professor, muito obrigado pela presença. Passo a palavra ao professor Fábio. Perdão. Meus amigos, boa noite a todos vocês. Muito honrado pelo convite. Eu sou Fábio Angioleto, biólogo, agricultor e jornalista. Eu moro na zona rural de uma pequena cidade do norte do Rio Grande do Sul, chamada Chapada. Moro numa clareira rodeado de 2 hectares de Mata Atlântica. E sei que eu e minha família somos exceções, né? Porque o mundo está cada vez mais urbano. O mundo hoje é o que eu e outros autores chamamos de planeta cidade, né? Pela primeira vez na história da humanidade, desde 2007, 2008, mais ou menos, todos que estão aqui vivos, acompanhando a minha fala, testemunharam esse momento histórico, né? Que é quando a humanidade deixa de ser rural para ser majoritariamente urbana. Quero agradecer a presença de todos vocês, especialmente do professor Normandes Matos da Silva, que é um cientista ao qual eu tenho muitíssima admiração, e foi Normandes que me convidou para ser professor do PPGTA. Tá? Eu sou professor do PPGTA, exclusivamente do PPGTA, visto a camisa desse mestrado. Esses 2 livros, que são os primeiros livros da história da humanidade, exclusivamente dedicados à ecologia e à biodiversidade de estados tropicais, é uma produção do PPGTA, é uma produção onde vários cientistas do PPGTA se uniram para produzir esse livro. Eu fui apenas, digamos assim, o maestro da orquestra. A participação é pontual, não estou acima dos demais que tiveram fazendo esse livro, né? Então eu acredito esse livro ao PPGTA, e a gente está hoje celebrando esse livro, mas se vocês me permitem uma pequena digressão antes de começar a minha fala vai ser muito breve, porque eu acredito mais em passar uma mensagem forte e deixar que os demais presentes se prestem, né?
Então, antes de começar minha fala, eu quero começar celebrando a vida. Mais especificamente, celebrando a prisão do maior assassino da história do Brasil. O nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Este criminoso assassinou, ao menos, segundo cálculos do epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, 400 mil pessoas no Brasil. Este assassino se encontra hoje preso. E se vocês me permitem, eu faço um paralelo com o Império Romano. Eu sou fiel da doutrina espírita, eu acredito em reencarnação, e eu tenho uma profunda conexão com o Império Romano. Eu realmente creio que em vidas passadas eu fui um cidadão romano, vivi no Império Romano, e no Império Romano a pena máxima aos traidores do Império, aqueles que ousavam atrair do Império, era a crucificação, era a pena de morte por crucificação. Em 70 a.C., quando Espartaco e um bando de mais ou menos 6 mil desordeiros atentaram contra o que na época era república, né, virou império depois, um pouco depois, dois romanos, de quem eu tenho muita admiração, Júlio César e Magno Pompeu, dois generais imortais, sufocaram aquela revolta e crucificaram todos os revoltosos. Foram 6 mil revoltosos crucificados a cada 30 metros. Eu lamento que não exista a pena de morte no Brasil, porque, na minha concepção, esse traidor da pátria, que é Jair Messias Bolsonaro, e seus gangsters, deveriam ser crucificados pelos crimes que cometeram. Eles e aquela turba, em 8 de janeiro de 2023, atentaram contra a democracia no Brasil. Depredaram o Congresso Nacional, depredaram o STF. Toda essa escória repulsiva deveria ser crucificada exatamente como fizeram Júlio César e Magno Pompeu. Isso dito, apesar de a gente não ter a sofisticação do Império Romano, eu estou feliz que esse assassino maldito esteja preso. Espero que toda a sua gangue morre na prisão. Passo, então, a apresentar o nosso livro. Professor Luiz, próximo slide, por favor. Passou o slide? Não. Quando abre, não passa. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui está, né? Tá. Isso mesmo. Essa é uma breve apresentação minha, né? Como eu falei, sou biólogo, agricultor e jornalista. O nome desse livro, Ecology of Tropical Cities, Natural and Social Sciences Applied to the Conservation of Urban Biodiversity. Ou em português, Ecologia de Cidades Tropicais, Ciências Naturais e Sociais aplicadas à conservação da biodiversidade urbana. Vejam que nós, na construção desse livro, né, tivemos a intenção de reunir não apenas biólogos, os cientistas ambientais, mas também sociólogos, geógrafos, advogados, jornalistas, cientistas da parte das ciências sociais, porque a ecologia urbana é uma ciência naturalmente, ou melhor dizendo, essencialmente interdisciplinar, né? É uma ciência que conjuga teorias e métodos das ciências sociais e das ciências naturais para entender o mais complexo ecossistema da biosfera, que são as cidades. São ecossistemas muito complexos, onde fatores ambientais, mas também fatores sociais, humanos, legais, culturais, incidem sobre a biosfera, influenciam e são influenciados
são influenciados pela biodiversidade que está ali nas cidades, né? Próximo slide, professor, por favor. Então, como eu falei, a partir mais ou menos de 2007, 2008, a humanidade se torna prioritariamente urbana, né? Eu estive na China há uns anos atrás, e em 2003 estive na Índia. Tanto China e Índia são dois hotspots de urbanização. É muito impressionante como a urbanização se dá nos dois países mais populosos do mundo, né? E essa realidade, creio eu, é incontornável, né? Cada vez mais nós seremos um planeta urbano, mesmo a Índia, que hoje é um país com 40% só de gente morando nas cidades, ela está se urbanizando num ritmo muito, muito acelerado. E o que acontece é que na urbanização a gente, os países muito frequentemente eles englobam ou eles avançam sobre ecossistemas ou biomas que são vitais para a manutenção da vida humana e, sobretudo, para a manutenção da qualidade da vida humana. Professor, próximo slide, por favor. Então, como eu digo aqui no slide, a maior parte da expansão urbana está ocorrendo e ocorrerá em regiões de baixa renda, sobretudo os países tropicais mega diversos, né, como o Brasil, como Venezuela, como Índia. E esses países têm uma característica em comum, que é a baixa capacidade de planejamento e gestão, a baixa capacidade de desenvolvimento urbano, de crescimento da cidade, de desenvolvimento das cidades, de maneira a conservar a biodiversidade e prover a população com acesso à natureza, com acesso à biodiversidade e acesso aos benefícios da natureza, aos benefícios que a biodiversidade dentro das cidades proporciona para as pessoas, né? Então, são cidades que estão crescendo muito rapidamente. Eu cito novamente os exemplos da China, da Índia, também do Brasil, né? Rondonópolis, aqui a gente tem gente muito mais autorizada do que eu para falar, professor Luiz Otávio, professor Normandes, né? Cresce a um ritmo muito acelerado e com muita injustiça ambiental, né? As cidades brasileiras, em geral, são incapazes de democratizar os serviços básicos e também de democratizar a natureza, né? Tanto que, no nosso livro, vários autores afirmam o que eu vou dizer para vocês agora. Nas cidades dos países mega diversos, como o Brasil, por exemplo, em cidades, a biodiversidade é um proxy para riqueza. O que eu quero dizer com isso? Se um bairro é rico, ele geralmente tem natureza. Ele tem parques, ele tem boa arborização, tem uma cobertura arbórea satisfatória. E se o bairro é pobre, ele é desprovido de natureza. Ele é uma hardscape, né, uma paisagem cimentada, com poucas árvores. E por isso a gente fala que no Brasil, cidades e nos países megadiversos tropicais, a natureza está muito correlacionada à riqueza, né, ao status socioeconômico das famílias. Próximo slide, professor Luiz. Esses são uma matemática muito simples, né, mas que fala profundamente, né, das tendências de urbanização no Brasil e no mundo, né. Em 15 anos, a gente construiu 240 milhões de casas nos hotspots globais de biodiversidade. São 36 hotspots globais de biodiversidade no mundo, 2 deles ficam no Brasil, Cerrado, onde estão os que me ouvem agora, e Mata Atlântica, onde eu estou, né?
E no Brasil, 5 milhões de casas, né? 5 milhões de residências. E a ecologia urbana, a ecologia das cidades, é uma ciência muito recente, que vem basicamente dos anos 90 para cá. Ela, ela foi criada e se desenvolveu basicamente no hemisfério norte, Europa e Estados Unidos, e no hemisfério sul, no sul global, como queiram, ou nos países megadiversos, como Brasil, Venezuela, Índia, etc., ela é muito pouco desenvolvida. Então, o que acontece? Nós, no sul global, os países megadiversos, tropicais, estamos crescendo do ponto de vista urbano de uma maneira muito acelerada e sabemos muito pouco sobre a nossa biodiversidade, sobre a diversidade que existe dentro das nossas cidades, né? Nesses slides vocês veem que algumas pesquisas que nós no PPGTA já fizemos, nós detectamos, por exemplo, que existem onças, eu coloquei em inglês, jaguars, mas são onças, né? Na periferia de Rondonópolis, né? Uma pesquisa que eu fiz em conjunto com meu querido amigo, o professor Normandes, nós detectamos no Parque da Siriema 15% da fauna do Cerrado, ocorrendo dentro da cidade de Rondonópolis, né? Então, as cidades tropicais do país megadiverso como o Brasil, geralmente são muito ricas em biodiversidade, mas têm muito pouca capacidade de dar suporte e de manter essa biodiversidade. Professor Luiz, próximo slide, por favor. Uma pequena apresentação do livro agora, eu vou voltar a essa discussão sobre a questão da biodiversidade urbana daqui a pouco, tá? Mas só para dizer por que o livro é importante, né? Nós conseguimos capítulos sobre 9 hotspots globais de biodiversidade. Nesse mapa vocês veem todos os hotspots que a gente conseguiu abranger nos capítulos do nosso livro, né? São 2 volumes, tá? A editora Springer Nature resolveu dividir o livro em 2 volumes, porque ele era muito massivo, né? Mais de 1.200 páginas. Próximo slide, por favor. Também, como eu falei para vocês, meus queridos amigos, esse é o primeiro livro da história, nunca antes na história da humanidade, desculpem a piada, um livro foi publicado em inglês exclusivamente dedicado à ecologia e biodiversidade de cidades tropicais. Tão importante quanto isso é que nós conseguimos dar voz a mais de 200 pesquisadores de países subrepresentados em revistas científicas. Certamente vocês sabem que existe um viés muito grande, né, de publicação na área de ciências biológicas e ciências ecológicas, ecologia, ciências ambientais, para pesquisadores do primeiro mundo, né, do hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, basicamente, né. Já existe muita pesquisa mostrando que meramente ter o nome de um pesquisador, por exemplo, da Inglaterra, junto com brasileiros, aumenta a chance do grupo de brasileiros ser publicado numa revista importante, tá? Então, esse viés ou preconceito, como queiram, existe, e a gente foi muito feliz, na minha opinião, de conseguir dar voz a esses pesquisadores, né? Em 2023, por exemplo, eu estive na Tanzânia, numa cidadezinha chamada Morogoro, que fica a uns 200 quilômetros da capital da Tanzânia, visitando um dos autores do livro, meu amigo Alfan Rija. Ele escreveu um capítulo sobre quintais em Morogoro. Como os quintais dão suporte à biodiversidade, ou parte da biodiversidade da Tanzânia, e também alimentam os seus moradores, né? As pessoas cultivam nos quintais dessa cidade chamada Morogoro e reforçam a sua segurança alimentar com os seus cultivos, né? Então, gente como Alfan, da Tanzânia, como Gautam Aditya, que é outro pesquisador que eu conheci quando estive na Índia,
dificilmente estariam em revistas científicas importantes como Ecology, Nature, Ecology and Evolution e outras, né? E eles estão no nosso livro. E são pesquisadores muito bons, muito bons. E por conta dessas injustiças que a gente tem no mundo científico, não estão nos grandes jornais, mas estão agora representados no nosso livro. Próximo. Esse slide, professor Luiz. Então, mais uma importância do livro, né? Essa foto é de um casal de araras de Rondonópolis, tá? Eu gosto muito dessa foto. Ela foi tirada perto da rodoviária aí de Rondonópolis. E é impressionante. Rondonópolis com todos os problemas, né? Com todas a enfim, impactos ambientais, injustiças socioambientais. Ainda assim, é uma cidade que tem muita, muita biodiversidade, né? Essa foto é muito bonita. Bom, nosso objetivo foi reunir dados, conhecimentos, técnicas, para informar cientistas, mas também para informar gestores urbanos, planejadores, sobre como produzir planos mais eficientes para a conservação da biodiversidade urbana tropical. Como eu falei para vocês, uma característica comum nas cidades dos países tropicais megadiversos, como Brasil, Índia, Tanzânia, é a baixíssima capacidade de planejamento e gestão dos governos municipais, né? Então, foi nosso objetivo a gente fazer um panorama desses conhecimentos, escrever uma linguagem que fosse atrativa não só para cientistas, mas também para gestores, né? E agora, o volume 1 e o 2 foram lançados, a gente está numa campanha de imprensa muito forte para popularizar o livro mundo afora, né? Distribuir o livro entre os gestores e também nos oferecermos para consultorias, nós do PPGTA e outros cientistas, né? A ideia é lançar sementes para que a gente comece a fazer planos municipais de conservação da biodiversidade urbana, tanto para que cidades atuem como espaços adicionais de conservação da biodiversidade, quanto para que as pessoas, sobretudo os pobres, tenham acesso aos benefícios e serviços ecossistêmicos da biodiversidade nas cidades tropicais. Próximo slide, professor. Alguns exemplos agora de capítulos, né? Entre os 45 capítulos do nosso livro, eu queria destacar dois. O primeiro é esse, que foi liderado pelo meu querido amigo, professor Normandes Matos da Silva, sinceramente, um gênio, que eu tenho o prazer de ser parceiro. Professor Domingos e seus colegas, seus amigos, desenvolveram uma metodologia de baixo custo para detectar espécies invasoras de gramíneas com base no uso de drones. Essa abordagem metodológica está disponível para as prefeituras do mundo afora por um custo de $2.000, algo como R$5.000. Bom, eu repito mais uma vez, né? Cidades de países tropicais megadiversos têm baixíssima capacidade de planejamento e gestão. Então, cabe a nós, acadêmicos, e nós, enquanto instituição, né, PPGTA, UFR, forjar convênios e forjar parcerias com os gestores e implementar as ideias desse livro, como, por exemplo, essa ideia do professor Domingos Normandes, desculpa, com seus colegas, professor Domingos, inclusive, né? Isso é impressionante, pessoal, porque, claro, um dos problemas graves que a gente tem em ambientes urbanos é a proliferação de espécies invasoras, né? Ela tem nos ambientes urbanos, as espécies invasoras, elas têm nos ambientes urbanos um terreno muito fértil para a proliferação. Então, esse capítulo mostra como é que a gente detecta, avisa, digamos assim, o poder público para que ele retire as invasoras e permita que espécies autóctones ensejem nas cidades. Próximo slide, professor.
Esse é um outro capítulo também que eu tenho assim muita admiração, tá? É um capítulo de cientistas indianos com a participação de um cientista de Israel, o professor Reuven Youssef, que eu conheço. Eu estive em Jaipur em 2023 para conhecer esse projeto. Essa foto, ela é a foto da capa do volume 1 do nosso livro. Se vocês me permitem uma pequenininha história, eu tenho muito carinho para essa foto, porque essa foto é de uma leopardo fêmea, chamada Zara. Vocês veem aí no fundo da imagem a cidade de Jaipur, tá? Na Índia. Zara está numa reserva de floresta. Essa foto foi tirada no dia 22 de agosto de 2018. E foi quando nasceu minha filha Flora. Foi uma dessas coincidências cósmicas, né? Destino. Quando a Flora estava nascendo, essa foto foi tirada e hoje ela é a capa do volume 1 do nosso livro, né? E o que os cientistas da Índia e o professor Helvin descobriram é o serviço ecossistêmico que os leopardos fornecem ou oferecem para os moradores de Jaipur. Eu estive na Índia por quase 2 meses, em 2023. E tinha amigos indianos, né? Perguntei assim, qual é o conselho? Eu viajei sozinho pela Índia. Qual é o conselho que vocês me dão, ou conselhos, né, para que eu me mantenha inteiro na Índia, né? Para minha segurança pessoal, né? E lá na Índia não tem o problema de ninguém te colocar um revólver na cabeça, como em São Paulo, de roubar o teu celular, né? Isso não acontece na Índia. Tem outros problemas de segurança, mas não esse. O problema mais importante que me disseram, Fábio, não ande de bermudas, porque nós não conseguimos controlar a raiva na Índia. Existem muitos cachorros de rua, cachorros vadios, com o vírus, e eles mordem e transmitem o vírus. E não seria muito interessante você pegar o vírus da Índia, o vírus da raiva na Índia. Apesar que eu sou do terceiro mundo também, né, conheço bem o que é um hospital sem condições aqui no Brasil, mas enfim. Então, eu sempre andava de calças, calor de 43, 45 graus, Jaipur, quando eu estive lá, estava 43 graus, mas sempre de calça. Então, próximo slide, professor Luiz, por favor. Aqui, essa foto é um pouco forte, né? Talvez fira alguma sensibilidade, né? A gente hoje vive um mundo onde as pessoas têm menos filhos, né? Muitas pessoas optam por não ter filhos e ter animais domésticos como um substituto, e eu respeito muito isso. Acho que a humanidade realmente tem que baixar a população o mais rapidamente possível. Então, talvez essa foto seja um pouco chocante para alguns de vocês. Mas essa é uma foto que um dos cientistas do capítulo, esse capítulo, Serviço Ecossistêmico de Leopardos, tirou da periferia de Jaipur, né? Entre essa mata onde os leopardos circulam e o cachorro. Vocês percebam claramente isso, né? O leopardo predando esse cachorro, tirando o cachorro de circulação e diminuindo a possibilidade dos moradores de Jaipur de serem mordidos e serem contaminados com a raiva. Próximo slide, professor. Também, meus amigos, um outro objetivo do livro, né? Publicar capítulos com informações sobre biodiversidade e qualidade de vida em cidades tropicais. Nós temos 4 capítulos sobre agricultura urbana, sobre como fomentar políticas de agricultura urbana nos países tropicais megadiversos, para que as pessoas tenham uma maior segurança alimentar, né? Por exemplo, um dos capítulos sobre quintais no Brasil, sobre como usar os quintais, que são um tipo de uso de solo muito comum no Brasil e em outros países tropicais, para você, ao mesmo tempo, fornecer um recurso alimentar para a biodiversidade, para a avifauna, por exemplo, e, ao mesmo tempo, fornecer um recurso alimentar para as pessoas também, né?
A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo diário de 400 a 500 gramas de frutas e verduras, uma alimentação saudável, né? No Brasil, segundo o IBGE, 10% da população consegue se alimentar todos os dias com 400 a 500 gramas de verdura. Muitos se alimentam porque simplesmente não tem dinheiro para comprar 400 a 500 gramas de frutas e verduras todos os dias. Então, o quintal realmente pode ser um celeiro para milhões de pessoas no Brasil. E, se você me permite um pequeno parágrafo, um pequeno parênteses, o Brasil está envelhecendo muito rápido, muito rapidamente, né? O Rio Grande do Sul, onde eu vivo atualmente, tem a população mais envelhecida no Brasil. O que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul? Pessoas que não cuidaram da saúde a vida inteira, que hoje vivem velhices muito difíceis, com muitas doenças, que poderiam ter sido prevenidas se elas tivessem uma alimentação de mais qualidade. Então, quando eu falo de quintais nutrindo as pessoas, eu falo de segurança alimentar hoje e eu falo de qualidade de vida hoje e amanhã também. Então, esse é o outro objetivo do nosso livro, né? Como que a gente pode nutrir as pessoas a partir dos quintais? Próximo slide, professor, por favor. Como eu falei para vocês, meus queridos amigos, nosso objetivo não foi apenas reunir biólogos, né, ou cientistas ambientais, mas também geógrafos e cientistas da área das ciências sociais, para tentar entender os fatores humanos que explicam a ecologia e a biodiversidade das cidades, né? Esse capítulo que vocês estão vendo aqui, pessoas, animais e lixo formam links sistêmicos nas cidades tropicais. Esse capítulo é de um amigo meu chamado Nishant Kumar. Eu o visitei em Nova Delhi, tive a oportunidade de visitá-lo em Nova Delhi. Vocês sabem, os indianos, eles têm um costume muito interessante de comer com as mãos, né? Tive a oportunidade de estar com o Nishant várias noites na casa dele, comendo a comida deles com as mãos, aprendendo sobre a cultura indiana, que é fascinante, né? E o que o Nishant fez nesse capítulo foi o seguinte, foi relacionar um costume dos muçulmanos. A gente fala na Índia, a gente pensa nos hindus, mas existem muitos muçulmanos na Índia. Cerca de 20% dos indianos são muçulmanos. E os muçulmanos, em alguns feriados religiosos, eles oferecem carne, pedacinhos de carne, para esse pequeno falcão que vocês estão vendo aí, essa espécie de falcão que vocês estão vendo aí nessa foto. Na foto maior, vocês veem um muçulmano jogando um pedacinho de carne, oferecendo um pedacinho de carne para essa espécie de falcão. Então, esse costume religioso muçulmano, ele garante a presença desses falconídeos em Nova Delhi. E esses falcões, quando não estão comendo a carne que os muçulmanos lhes oferecem, eles estão, digamos assim, se alimentando nos lixões de Nova Delhi e diminuindo material em decomposição que poderia causar doenças aos seres humanos que vivem lá em Nova Delhi. Eu estive em Nova Delhi, como eu falei para vocês, é impressionante a quantidade de lixões a céu aberto. É impressionante como Nova Delhi e as cidades indianas em geral têm desafios socioambientais que a gente mais ou menos conseguiu superar. Eles ainda estão superando, né? Então, o Nietzsche fala nesse capítulo exatamente isso. Olha, por um fator religioso, esses pequenos falcões estão ali e estão prestando um serviço ecossistêmico para a população de Nova Delhi. Próximo slide. Eu encerro minha apresentação, meus queridos amigos, com essa frase de um filósofo britânico chamado John Nicholas Gray,
John Nicholas Gray, ele escreveu um livro chamado Cachorro de Palha, Reflexões sobre Humanos e Outros Animais. Eu muito enfaticamente recomendo esse livro para vocês. Agora, mês passado, meu querido amigo Domingos, outro gênio que é professor da PPGTA, fez aniversário, né? Eu mandei esse livro de presente para ele. E uma frase desse livro que eu nunca esqueci foi essa: as cidades são tão artificiais quanto colmeias. A gente, na tradição ocidental, na ciência que a gente faz aqui no Ocidente, a gente tem o costume de separar, né, a cidade como a antítese da natureza, como uma coisa oposta à natureza, né? Nada mais falso, né? A natureza está em todos os lugares, né? Inclusive na cidade. E a biodiversidade também tá dentro da cidade e merece ser preservada. Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção e eu estou disponível para suas perguntas. Muito obrigado. Próximo slide, professor. Tudo bem. Opa, fechei, professor. Só queria deixar o meu Instagram e meu Twitter, mas tranquilo, tranquilo. Tá bom, tá bom. Muito obrigado aí, professor. Sua apresentação, como sempre, bem didática, com ilustrações, né? Muito interessante, agradeço aí. Professor, iniciando aí os debates, né? As questões, eu acho que era importante se pudesse fazer assim uma descrição, como é que é, até para os alunos entenderem como que é difícil, né, você ter um livro, um artigo publicado numa editora como a Springer, né? Como é que isso aí tudo foi, né? Quando é que surgiu a ideia do livro? Quais foram as parcerias feitas e assim por diante? Se puder dar uma geral nesse sentido. É, a Springer me contactou porque ela sentiu a necessidade de falar um pouco sobre ecologia urbana, né? É uma editora muito, muito grande. Ela edita não apenas livros, né, mas algumas revistas, como a Nature, né, que todo mundo conhece, Nature Ecology and Evolution, né? Então, baseado nas minhas publicações, eles me descobriram, digamos assim, fizeram esse convite para que eu capitaneasse esse livro, né? E eu convidei dois amigos meus que já estiveram em Rondonópolis, que são o professor Pietro Trijanowski, da Polônia, e o professor Mark Fellows, que é britânico, da Universidade de Londres, para estarem comigo nesse projeto editorial. Mas, digamos assim, eu fui o que estava à frente desse projeto com esse suporte, como dizia o Newton, né? Eu quero estar em ombros de gigantes, né? Então, eu tive sempre no ombro desses dois gigantes, que são o Mark e o Trija, levando à frente esse projeto. Então, isso posto, né? A gente teve todo o rigor, assim como um artigo científico, os capítulos também passaram por revisão, né? Eles foram enviados para avaliadores que disseram se eles mereciam ou não ser publicados, né? A gente recusou alguns capítulos, inclusive, para publicação, baseado no parecer dos avaliadores. Mas uma coisa, um fato assim que eu tenho para elogiar a Springer é que ela nunca impôs que esse ou aquele autor aparecesse mais ou menos, né? A gente teve realmente muita liberdade para escolher, para decidir quem estaria no livro, né? E a gente sempre teve essa diretiva, né, de contactar pessoas de fora do eixo Estados Unidos, Europa. Até porque os trópicos não são lá, né?
não tem trópicos na Europa, né? Os trópicos estão aí no sul global, né? Então a ideia foi essa, encontrar esses pesquisadores e chamá-los para o livro, né? Eu confesso que, como foi meu primeiro livro, eu estava um pouco ansioso, então fiz muitos convites, né, a esses pesquisadores, achando que muitos iam recusar, e para minha surpresa, a maioria disse sim, né? Então ficou esse livro tão grande que ele foi dividido em dois volumes, né? Não foi fácil, mas ao final a gente tem agora uma obra, modéstia à parte, que eu considero pioneira na história da ecologia urbana. Porque, como eu disse, professor, se você me permite só mais um dado, a ONU, há uns 10 anos atrás, ela calculou que 90 a 92% de tudo que tinha sido publicado sobre ecologia urbana no mundo era de países do hemisfério norte, tá? Então, eu acho que o nosso livro, ele equilibra um pouco essa balança. Né? Excelente, professor. Então, assim, eu acho que uma fala que o professor colocou a respeito aqui de Rondonópolis, né, que aqui realmente é um município com muita, né, a natureza aqui é privilegiada, né, por causa do clima, da período chuvoso, né? Então, Sim. assim, a gente vê animais assim até em extinção andando aí pela cidade, né? Uma vez eu estava andando ali numa passarela que tem ali aqui na Avenida dos Estudantes, aqui na frente da UFR, um pouco mais para Uhum. frente tem uma passarela para andar, né? E tinha um tamanduá-bandeira, né? Daqueles grandes mesmo, andando na própria passarela. E assim, é Sim. uma coisa muito impressionante. Mas assim, eu acho que assim os alunos, né, devem ter essa percepção, né, de que isso que a gente tem aqui não é em qualquer lugar que se acha, né? Mesmo aqui no sul, no sudeste, né? Eu já morei muito tempo no interior do estado de São Paulo, aí no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a gente não tem esse tipo de natureza tão frondosa assim, né? Bom, dando seguimento, aí o professor Normandes levantou a mão. Professor, pode falar. Mais uma vez, boa noite aos participantes aqui da sala, professor Luiz. Uma boa noite especial ao ao meu grande amigo Fábio Angioleto. Eu costumo dizer que o Fábio é uma pessoa que tem muitos predicados. Eu vejo o Fábio como um educador, efetivo educador, um extensionista, ele sabe exatamente o que é extensão. O Fábio é cientista. E principalmente o Fábio, por toda a bagagem que ele tem de conhecimento, de vivência no mundo, é um intelectual. Então, poucas pessoas conseguem ter tantas qualidades da minha gama de contatos como o Fábio tem. Então, até por isso, Fábio, te vendo como uma pessoa que tem essa visão diferenciada do que a gente vive, eu queria fazer duas perguntas para você. Eu queria saber a sua opinião. A primeira pergunta é a seguinte: ah, a gente você os dois volumes do livro dessa obra que tratam de ecologia urbana, a gente trabalha nesse nível político administrativo das cidades. Você entende que as professores, professoras, cientistas deveriam ter mais engajamento político, por exemplo, dentro de Câmara de Vereadores, e isso teria um impacto positivo para mudar muitas coisas ruins que você apresentou para nós? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, Fábio, é que, por exemplo, muitas obras que a gente tem acesso, o livro que você está apresentando aqui é como você mesmo enfatizou, uma obra muito singular para tratar de ecologia urbana, tratar de ter uma pluralidade de autores, de países, de realidades, mas que convergem para as cidades mega diversas, como você colocou. Então tem muita informação que parte
muita informação preciosa, talvez em poucos locos, como esse livro, mas que sai da academia e chega até as pessoas. Então, a minha segunda pergunta é a seguinte: como que a gente, e você, não sei se as pessoas aqui sabem, né, mas o Fábio, além de biólogo, é jornalista. Como nós da academia podemos exercitar uma escutativa, ou seja, escutar as pessoas, né, que vivem nas cidades, as dores, e decodificar isso, transformar isso em pesquisa. Ou seja, fazer meio que uma logística reversa desse processo que normalmente, quando eu participo, eu assisto esses painéis especialistas, muitas vezes a preocupação primordial deles é a seguinte: temos que traduzir o que a gente faz nos laboratórios, publicamos para as pessoas. Claro, isso é importante, mas também é importante a gente ouvir essas pessoas, né? E você trouxe muitas histórias, muitas particularidades, histórias de vários lugares do mundo, ah, e que isso demonstra que você tem escutativa. Então, assim, a escutativa, na sua opinião, como que ela pode ser mais exercitada dentro da universidade, né? Seria a segunda pergunta. E a primeira pergunta é: o pesquisador, a pesquisadora, tendo engajamento político partidário, isso seria importante? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu querido amigo Normandes. Muito obrigado por tudo que você disse a meu respeito. Eu fico muito feliz com o que você pensa sobre mim, porque eu tenho em alta consideração também. Fico muito emocionado, professor Normandes. Olha, sobre engajamento político, faz uns anos, um político chamado Carlos Mink, que já foi do Partido Verde, hoje, se eu não me engano, ele é do Partido dos Trabalhadores, né? Já foi ministro do Meio Ambiente. Nunca esqueci uma entrevista com o Carlos Mink. Ele dizia assim: eu, como político, gostaria que mais cientistas viessem para o Partido Verde, na época ele era do Partido Verde, né? E candidatassem e assumissem cargos como vereadores, como deputados, prefeitos, etc., né? Não é assim, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que política no Brasil é um terreno bastante complexo, né? É, mas eu realmente acredito que a gente deveria fazer cruzar essa ponte com mais frequência, né? E se não nos candidatássemos, que nós deveríamos ocupar fóruns, como, por exemplo, conselhos do meio ambiente, né? É, e estar ali, de alguma maneira, influenciando o debate público, né? Olha, sobre a escutativa, professor, primeiro, eu entendo que no momento atual é um dever moral de um verdadeiro acadêmico intelectual ocupar espaços públicos, como, por exemplo, a imprensa, para, no mínimo, a gente ser contrarrestar esse tsunami de notícias falsas que a gente vê na mídia, né? Na imprensa. E, infelizmente, pouquíssimas pessoas fazem isso. Eu quero dar aqui meus parabéns para o professor Luiz Otávio. O professor Luiz Otávio vai à imprensa, sempre está lá na tribuna, publicando seus artigos, e é um trabalho inclusive, digamos assim, alfabetização em economia, né? Eu sou analfabeto em economia. Eu sempre leio os artigos do professor Luiz Otávio, sabe? Eu acho realmente que a gente faz pouca escutativa, professor Normandes, porque a gente, essa é uma crítica, inclusive, que a extrema-direita, ela faz com muita, não é uma crítica honesta, mas é uma crítica que ela faz com muita competência, né? A Torre de Marfim, né? Esses acadêmicos que ganham muito dinheiro, que estão lá
Então, de costas para a população, né? E a gente vê muito isso na academia, né? A preocupação de você publicar o próximo paper na revista mais importante, e eu acho que tudo isso é legítimo, a gente tem que publicar mesmo, né? Mas realmente a gente precisa engajar mais com a sociedade, escapar do pequeno perímetro dos campi universitários, né? E escutar mais a população. Nem sempre isso é possível, eu não sei como é que um físico teórico pode fazer isso, né? Mas nós do PPGTA temos muita condição para isso, né? Agora, por exemplo, o professor Normandes e eu vamos começar um projeto em Itiquira de biodiversidade urbana, sobretudo entendendo o que existem nos quintais de Itiquira, quais são os anseios dos moradores, né? Para a gente conseguir plantar, introduzir árvores nos quintais para a biodiversidade e para a segurança alimentar dos moradores também. Mas isso que o professor Normandes fala é muito importante, porque não adianta a gente, como técnico, achar que tem todas as respostas, né? Ah, beleza, o Itiquira tem 2.000 quintais, a gente faz ali, olha com geotecnologias, calcula que tem espaço para mais 10.000 árvores nos quintais, mas os moradores, eles querem as árvores, eles desejam as árvores. Quais são os anseios dos moradores? Eles querem, por exemplo, aumentar a área construída das suas vivendas, eles moram em casinhas pequenas, eles sonham em ter uma churrasqueira, uma garagem para os seus carros. Tudo isso são anseios legítimos, não é? Então, a escutativa é um pouco isso também, né? Sobretudo em ecologia urbana, entender o que a população precisa, né? De maneira que a gente concilie esses desejos e necessidades que são legítimos com incremento da biodiversidade urbana. Professor Normandi, suas perguntas são muito profundas, eu não sei se eu tive a capacidade de respondê-las, mas é isso, professor. Muito obrigado, muito obrigado. William, por favor, a palavra está com você. Boa noite, professor Fábio, tudo bem? Boa noite, professor Luiz, boa noite a todos. Professor Fábio, o senhor fez uma conversa sobre ecologia urbana, eu sou uma pessoa que trabalha na área da infraestrutura, né? E uma coisa que a gente vê muito é que a infraestrutura pública compete muito com os ecossistemas urbanos, né? Quanto mais barata ou mais simples for a infraestrutura pública, mais danosa normalmente ela é aos sistemas ecológicos que estão dentro daquele sistema urbano. Aí, do ponto de vista da ecologia urbana, você tem alguma previsão para tipo, novos módulos ou pesquisas dentro dessa área para resolver esses problemas de infraestrutura? Maravilhosa pergunta, porque, como eu falei, né, quando a gente fala em ecologia urbana, a gente pensa num monte de biólogos quantificando, por exemplo, quantas araras existem em Rondonópolis, qual é a população de tucanos que tem lá aí em Rondonópolis, mas ecologia urbana é isso também. Como é que você equaliza o conflito entre infraestruturas que são necessárias para uma vida digna com a biodiversidade? E um conflito muito óbvio, né, William, é a questão da fiação elétrica, né? Em São Paulo a gente vê isso direto, né? Vem a época, as águas de março, as chuvas, os vendavais, centenas de árvores caem, derrubam a fiação elétrica, as pessoas ficam sem luz. Na minha caminhada, muitas vezes eu já vi isso, né? Já tive, assim, conversas muito, muito civilizadas com pessoas dizendo assim, eu não quero árvore aqui, a minha luz cai toda semana, por favor, corte essas árvores. Como eu disse para o professor Normandes, são demandas legítimas, né?
É fácil você querer que a cidade toda tenha árvore, mas ninguém quer ficar sem luz, que é uma coisa básica para nós, né? Então, a questão, creio eu, William, que é sempre uma questão de fundo técnico, mas também político, sabe? E voltando um pouquinho para a pergunta do professor Normandes, a esfera técnica e a esfera política, elas raramente elas estão orbitando uma com a outra, né? Elas são esferas muito separadas, né? Os políticos têm horizontes de prazo muito diferentes dos técnicos, por exemplo, né? Então, fazer essa tradução do que a gente produz na academia para a esfera técnica nem sempre é fácil, né? Mas a gente tem que ter esse esforço de traduzir mesmo conhecimentos e mais uma vez, de estar, de alguma maneira, influindo nas esferas de debate que o nosso sistema político brasileiro, democrático, permitem, né? Não é simples, mas tem que ser feito. No caso dos quintais, Rondonópolis tem mais ou menos 62 mil quintais. É uma decisão política. A gente vai pavimentar tudo isso aí, a gente vai criar leis que determinem que pelo menos 10 ou 20% dos quintais sejam necessariamente permeáveis. Mas o que as pessoas precisam? Se a pessoa mora em 100 metros quadrados, numa casinha de 60 metros, e a filha ficou grávida, e o marido deu no pé, e o netinho vai nascer, e ela precisa de um quarto de 20 metros quadrados, um puxadinho para a filha morar com o neto e com os avós. Como é que você vai falar para não impermeabilizar o quintal dela? Entende? Então, tudo isso implica, e mais uma vez, o que o professor Normandes falou, em estar junto com a população, né? Desenhando políticas, escutando ativamente a população e tentando dirimir esses conflitos. Uma coisa importante. Muito obrigado. Os livros, o livro 1 e o livro 2, eles custam cada um mais de R$1.000, tá? Isso é um absurdo. Então, desde já, eu ofereço o livro gratuitamente para quem quiser, tá? Eu tenho a cópia do livro, eu não posso passar o livro impresso, isso seria impossível. Mas o e-book, que também custa $200 cada um, vai gratuitamente para vocês, e eu peço que vocês pirateiem esse livro, espalhem esse livro, subvertam a lógica capitalista da Springer o máximo que vocês puderem. Espalhem o livro, tá? Quem quiser, me mande um e-mail que eu mando o livro para vocês com o maior prazer. Elmira, última pergunta, palavra com você. Última pergunta, porque eu preciso tomar o meu whisky aqui com a minha esposa, né? Que hoje é sexta-feira, vamos relaxar um pouco, né? Tô brincando, meu Mira, tô à sua disposição. Tá. Boa noite a todos, boa noite, professor Fábio, professor Luiz e a todos os colegas que estão aqui. E eu primeiro quero parabenizar o professor Fábio pela apresentação. E quando apresentava, eu, na verdade, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre este livro. Aí foi uma mistura de sentimentos, e principalmente por saber que foi um livro que contou com vários pesquisadores de diferentes origens, ou seja, culturas diferentes. Aí, quando o professor falava também, quando eu vi, apresentou o mapa da África, aí eu fiquei muito feliz. Professor, eu sou moçambicana. Aí eu fiquei muito feliz. Aí eu fiquei muito feliz quando falava da Tanzânia. Eu disse, meu vizinho. É assim, professor. Primeiro, eu acho que os comentários, ou seja, a questão do professor Normandes e do colega William,
já tentaram responder um pouco aquilo que era a minha dúvida ou inquietação, mas eu vou fazer de novo para insistir, né? Mas primeiro vou fazer um comentário. Primeiro eu gostava de saber qual foi a experiência que o professor teve em termos de quando foi para a Tanzânia, em termos de preservação da ecologia, ou seja, ecossistemas, ecologia urbana lá. Por quê? Porque eu não sei como é que é lá, mas em alguns países, principalmente da África, as políticas ambientais, ou seja, de preservação ambiental, elas são muito escassas, ou seja, inexistentes em alguns casos. Isso, em algum momento, cria hábitos e costumes, ou seja, práticas que não vão de acordo com a preservação do meio ambiente, assim como ecossistemas, ecologia, tudo mais. Eu, antes de vir para cá, tinha uma praga, quando falou dos cães que transmitiam raiva lá na Índia, eu me recordei que, antes de eu vir para cá, tinha uma praga lá em Moçambique de corvos. Então, aí a população, ninguém cria os corvos em casa, porque as pessoas criam lá os seus animais domésticos, né? Patos, galinhas, que é mais para segurança alimentar. Os corvos, eles já atacam lá, comem, e isso é visto como vilão. Então, ninguém quer os corvos lá. Mas também, eu pude ver que lá, por exemplo, para tirar uma árvore, para matar um animal, seja lá qual for, é normal, não existe uma pena por isso, e isso não é criminalizado. Isso, de algum momento, vai chocar aquilo que é a preservação desses, tanto ecossistema, fornecimento de serviços ecossistêmicos, assim como essa própria ecologia urbana. Quando falava também sobre em Tanzânia, em produzirem as hortas familiares para poderem, nos quintais, né, para poderem garantir a segurança alimentar, isso também me chamou a atenção, porque eu até pensei em escrever um artigo quando eu tive a disciplina de agroecologia, sobre isso, porque eu vejo que também é uma prática que tem acontecido muito lá em Moçambique, mas, porém, as pessoas fazem isso sem nenhum conhecimento, né, dos benefícios, do que isso traz, para além da própria alimentação que eles conseguem tirar disso. Mas, em termos de ecologia, os serviços ecossistêmicos que eles podem vir a obter com aquela prática, não. Então, a minha questão exatamente seria como em países tropicais também, onde as políticas ambientais quase são inexistentes, ou seja, não existem, como incutir esse tipo de práticas de preservação da ecologia, assim como urbana. Primeiro vou mais pela urbana, porque é o que trata o livro apresentação. Embora seja mesmo a nível geral, não somente urbana, mas em termos rurais, e como também fazer com que a população, neste caso, as comunidades que veem certos animais, dizia, como vilões, eles apresentam também como vilões, né? E como fazer com que essas populações, essas comunidades possam incutir que, na verdade, são serviços, faz parte da ecologia urbana, e isso, em algum momento, oferece alguns tipos de serviços, e eu, na verdade, tem que saber lidar com isso. Eu não sei se consegui explicar exatamente, mas eu acho que isso é confusa. Entendi. Belmira, primeiramente, que satisfação em ter uma irmã africana aqui nesse encontro. Eu vi sua foto, né? Eu pensei que você era da Bahia. Eu morei na Bahia 6 anos. Me considero baiano. E quando você começou a falar, eu pensei, eu pensei que era de Angola ou de Moçambique. E foi isso mesmo, né? Olha só, África é, em termos urbanos, um continente muito especial. Por quê? Enquanto que as populações estão diminuindo, desacelerando o crescimento,
por exemplo, o Brasil, né? Hoje no Brasil, a média de filhos é menos de 2 por casal. A África, em 2100, serão 4 bilhões de africanos. A maioria das pessoas do mundo, no final desse século, vão viver na África, né? Então, todos esses desafios que eu ponho para você, eles são os desafios de agora e do futuro da África, né? E o que eu posso dizer para você é o que eu disse na minha fala, é formar gente como você. Eu imagino que você vai voltar para Moçambique depois que terminar a tua graduação, imagino, e pessoas como você está na gestão, estar em academias, nas universidades, produzindo conhecimento e traduzindo esse conhecimento em gestão e políticas, né? No caso da Tanzânia, se você me permite uma pequena história que me emociona muito, eu fui para a Tanzânia, em Morogoro, conheci o professor Alfa, que conheci e está no meu coração. Mas eu aluguei, quando eu fui para lá, 2 anos atrás, em 2023, aluguei um Airbnb, eu não sabia nada de Morogoro, e eu caí na periferia de Morogoro, numa área que era semi-rural, sabe? Incrível, sabe? E na frente da casa que eu aluguei pelo Airbnb, tinha um bar muito humilde, no qual o dono do bar, ele morava numa garagem ao lado do bar, num colchão. Ele dormia no colchão, nessa garagem, e tocava o pequeno negócio dele, sabe? Que eu imagino que seja a realidade de muitos e muitos e muitos africanos, né? Então, eu estava lá um dia à noite, nessa casa que eu aluguei no Airbnb, na periferia de Morogoro, na Tanzânia, e eu ouvi reggae. E eu fui nesse bar, sabe? E quando eu cheguei lá, o Scooby, que era o dono do bar, ele me deu um abraço. Nunca tinha me visto na vida. Imagina eu, branco, né? Aquele monte de negros, né? Ele me abraçou e abriu uma cerveja. E eu botei a mão no bolso para pagar. Ele falou assim, não, esse é um presente meu para você. Nunca tinha me visto, sabe? Então, eu tomei a cerveja, pedi licença, voltei para minha casa, peguei uma camisa do Flamengo que eu tinha comigo e dei de presente para o Scooby a camisa do Flamengo. Isso eram 10 horas da noite na periferia de Morogoro, na Tanzânia. O Scooby falou, ele começou a dizer a escalação da seleção brasileira que ganhou o pentacampeonato em 2002. Todos os jogadores. E me abraçava e dançava reggae. Então, eu vejo a África muito vibrante, muito interessante. Tanto que eu até peço ajuda para o professor Luiz. Eu quero voltar para Morogoro, porque o professor Alfon pediu, Fábio, vamos fazer convênio, vamos fazer coisas conjuntas, vamos fazer análises com geoprocessamento de Rondonópolis e Morogoro. Eu só lamento porque a gente é um só, né? E a gente, no Brasil, também, infelizmente, a gente não tem a capacidade científica. Científica temos, a gente não tem dinheiro mesmo, né? Se eu estivesse nos Estados Unidos, certamente alguém estaria me financiando para voltar para Morogoro com 2, 3 estudantes e fazer coisas, né? Aqui a gente é cientista, é cozinheiro, é babá da minha filha, né? É secretário, tudo, né? A gente tem que dividir nossa missão com muitas outras tarefas, né? Mas, Belmira, é isso, sabe? É formar gente como você e povoar a África de pessoas que tenham capacidade de liderar políticas de desenvolvimento, sabe? Acho que esse é o caminho. Você é estudante do PPGTA. Bah, que legal. Maravilha, maravilha. Sim, professor Fábio. Fico muito, muito feliz, muito feliz. Oxalá eu vá para Rondonópolis em breve e posso te dar um abraço para a gente conversar um pouco, porque eu realmente quero voltar para a África com dinheiro, com alguma grana para poder me manter em Moçambique ou Tanzânia, por exemplo, e fazer coisas. Lá em Morogoro, professor Luiz, me ofereceram, falou, professor Fábio, você quer passar um semestre aqui como professor visitante?
Tá aqui a sala de aula, só que eles não têm grana para me pagar. Quem poderia me pagar? Essa é a questão, né? Mas eu fiquei encantadíssimo. E olha, Belmira, eu fiz pós-doutorado, né, na Inglaterra, né, em Reading, que é uma cidade perto de Londres, tudo muito civilizado, muito maravilhoso, fui muito bem recebido, mas eu não trocaria Morogoro pela Inglaterra. Para mim, como cientista, como biólogo, é 100 vezes mais interessante. Não é nem um pouco demagógico que eu estou falando. É muito mais interessante a África do que a Europa ou a Inglaterra, sabe? Então, oxalá os nossos caminhos se cruzem, viu, Belmira? E, por favor, me mande um e-mail ou peça meu contato para o professor Luiz, que eu gostaria de falar um pouco mais com você depois, tá bem? Tá, obrigada, professor Fábio. Eu percebi e eu estou muito grata pela sua explanação, mas eu acho que é muito bom isso, porque com essa oportunidade que estamos tendo agora de poder, esse intercâmbio, nós africanos, muitos países africanos vêm para cá, para o Brasil, para estudar. É bom porque nós vamos levar esse conhecimento, vamos implementar lá nas nossas origens. Mas eu acho que também é importante também que o intercâmbio também seja também em termos também dos próprios pesquisadores, porque eu me recordo, houve uma grande evolução lá na agricultura familiar, por conta de esse intercâmbio, também projetos lá como o projeto Sul-Sul e esse de Pro Savana, ainda que não tenha prosperado assim, mas trouxe algumas mudanças em termos comportamentais. Eu acho que também esse tipo de intercâmbios em termos de pesquisadores também pode vir a mudar alguma coisa lá. E obrigada, eu vou pedir o contato do professor, sim. Combinadíssimo. Excelente, muito obrigado. Pessoal. Muito bom. Acho que foi bem profícua os dois seminários, a participação aí dos discentes, as perguntas. Então, eu agradeço o professor Fábio, tá? Obrigado aí pela apresentação, tá? Nesse sábado, nessa sexta-feira. Né? Um abração, bom final de semana para todos. Qualquer coisa, eu já vou compartilhar aqui o contato do professor. Só para me despedir, pessoal, muito obrigado. Eu sei que sexta-feira à noite é muito difícil. Agradeço a audiência e volto ao ponto. Felizmente, superamos uma quadrilha nazi-fascista que tentou tomar o Brasil como uma ditadura e que Bolsonaro seja enforcado. Um abraço, pessoal. Até mais.